Estamos ao vivo em mais um podcast e aqui estamos no Confabulando com Elisete, no Estúdio Move, esse estúdio altamente qualificado que está faltando só você estar por aqui. E hoje eu estou recebendo um convite aí, um convidado muito especial e um projeto que já tem um tempo. Eita, aqui como é que eu tô animada com o telefone do... Esqueci de tirar o som do telefone do estúdio. Presta atenção. Tô recebendo o pastor Fred Rocha, da Pacentar em Nova Iguaçu, e eu quero falar sobre dores e delícias do ministério. Ele vai abrir o coração aqui hoje. Esse projeto, pastor Fred, toda vez que eu recebo um pastor, um líder, a galera abre o coração. Então, primeiramente, muito bem-vindo. Essa é a sua casa, tá? Já fique à vontade. Já se apresenta aí pra galera e aí depois eu já mando a primeira pergunta. Bom dia, gente. Sou o pastor Fred, Ministério Pacentar de Nova Iguaçu. Meu pastor Marcos Gregório, pastorzaço aí, né? Líder da nação. Pastor Marcos tem um nome muito forte dentro do Brasil e fora do Brasil, né? E eu tô lá já no Ministério Pacentar já tem 20 anos. Eita história. 20 anos. Eu vou fazer 10 anos. Eu fui ordenado, já vai fazer 10 anos já de ministério. Esse meio do ano agora, a gente já faz 10 anos. Eu e minha esposa que fomos ordenados ao ministério. E vamos embora. Bom dia para você que está assistindo também. Fica aí com a gente aí que vai ter coisa boa aí. Vai ter coisa boa. Como se deu sua conversão e como... há quanto tempo o senhor está, né, na Pacentar e como o senhor chegou até lá? Elisete, eu fui com a minha conversão, assim, eu não sou nascido na igreja, né? Eu vim do mundo. Eu fui pela dor para a igreja. Eu cheguei no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, eu estava separado da minha esposa. Por quê? Por causa de bebida, por causa de farra. Então, minha esposa, eu tô 25 anos casado, graças a Deus. Então, quando eu cheguei, eu fui fazer uma visita no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, eu fui pela dor, porque eu estava separado da minha esposa, eu estava devendo agiotas. Eita. Agiota entrando dentro da minha casa, pegando móvel. Sério? Tirando televisão. Por quê? Por causa do mundo, por causa de bebida, por causa da mentira. Né? Pegava dinheiro com a agiota para poder curtir com amigos, para farra. E minha esposa não aguentou mais isso, separou. E eu fui fazer uma visita ao Ministério Pacentar de Nova Iguaçu. E quando eu fui fazer essa visita, eu me apaixonei pela igreja, né? Engraçado que, quando eu cheguei na igreja, eu olhava para um diácono, para um pastor na igreja, e pela vida que eu levava deplorável, a minha mentalidade, e eu olhando um diácono dentro da igreja de terno, de gravata, eu falava assim, eu nunca vou ser essa pessoa. Eu nunca vou chegar a esse lugar. Por quê? Por causa das palavras que eu recebia dos meus pais. Você não serve para nada, você não vai crescer para nada. Então, quando eu cheguei na igreja, eu olhava uma pessoa de terno e gravata, eu já achava que era uma pessoa bem-sucedida. Sim, sim. E essas palavras vinham na minha mente. Você nunca vai ser ninguém. Por quê? Eu cheguei na igreja, meu pai foi bicheiro a vida toda. Contraventor. Meu pai era contraventor. Ele escrevia jogo de bicho. Meu irmão mais velho, ele foi trabalhar no jogo de bicho. Meu irmão do meio foi para o jogo de bicho. E meu pai falava sempre para mim, você também vai trabalhar comigo no jogo de bicho. Só que antes de eu chegar a trabalhar no jogo do bicho, eu conheci o Ministério Apacentar. E ali Deus começou a mudar a minha vida. Mas como é que o senhor... Já me interessou o seguinte... A Jota entrando na casa, situação... Como foi a decisão de... Eu vou lá na Pacentar. Achava que a sua chegada ali era a última saída na tua mente? Sim, não. A minha chegada na Pacentar foi através do meu pai. Porque meu pai, ele foi fazer uma visita na Pacentar, vivo. Ele foi fazer uma visita na Pacentar. E ele foi na empresa onde eu trabalhava. E meu pai falou, eu fui numa igreja que o pastor desce do púlpito, vai andando, conversando com as pessoas. Eu nunca vi um pastor, que era o pastor Marcos Gregório. E ele faz isso até hoje, né? Até hoje. Eu vejo nos vídeos. Até hoje, o pastor faz isso. Ele desce, vai vendo quem está no culto, quem não está, vai falando com as pessoas. Isso é bom para a igreja, é bom para a gente, muito, né? E meu pai falando que foi no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. E ele foi lá umas 3 vezes.
E depois que ele visitou a Pacental umas 3 vezes, meu pai faleceu. Ele infartou. Faleceu muito cedo, meu pai. Ele infartou com... Ele tem uns 25 anos que ele infartou, mais ou menos. 23, mais ou menos. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu, separado da minha esposa, eu falei... Preciso ir para a igreja. Aí me veio, eu vou no Ministério Apacentar. E quando eu cheguei no Ministério Apacentar, a igreja lotada, não dava para entrar, né? Época do toque no altar, as músicas estavam explodindo do toque no altar. Sim. E eu fiquei lá atrás, e o pastor Marcos pregando, e o pastor falando, a sua vida vai mudar. E o pastor, ele fala uma coisa até hoje, e ele falou uma coisa naquela época que ele disse assim, se você ficar aqui em 2 anos a sua vida não mudar, você pode me cobrar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei no Ministério Apacentar, com a vida muito ruim, escutando o pastor Marcos. Eu falei, eu preciso ficar aqui. E comecei a visitar o Ministério Apacentar. Só que um dia eu não aguentei. Eu levantei minhas mãos, fui lá na frente, aceitei a Jesus. Aí a minha vida começou a mudar. Aparentemente, nada estava acontecendo quando eu entreguei a minha vida para Jesus, porque as pessoas acham que se converte e a vida começa a mudar de uma hora para outra. Não, não é isso. Quando a pessoa se converte, presta atenção, Elisete, o problema já está lá. Então Jesus agora tira as escamas dos olhos para a gente enxergar o problema e resolver. Eu passei a não mais fugir dos problemas, escutando a palavra. E outra coisa, para eu estar aqui hoje, dando tudo errado, indo para a igreja. Sem dinheiro, indo para a igreja. Agiota atrás de mim, vou te matar, vou isso, vou aquilo, batendo na porta, indo para a igreja. Indo para a igreja. E escutando o pastor Marcos, escutando os pastores, sendo discipulado, frequentando as classes e com a vida toda arrebentada. Imagina. E é uma história que eu conto para todo homem que está endividado hoje com a agiota, que é muito sério isso. As pessoas hoje estão dentro da igreja, e quando eu falo isso, eu prego isso nos púlpitos da igreja, os homens me procuram e falam, pastor, eu estou agarrado com a agiota. E para eu poder sair da agiotagem, o dinheiro ele batia na minha mão. Eu falava, vou pagar. Era um saco furado, não conseguia pagar. Por quê, Elisete? Porque minha esposa não sabia. Era algo escondido que eu tinha. Eu mentia para minha esposa. Então o dinheiro ele brotava na minha mão, era um saco furado, ele sumia. Eu não conseguia pagar. E o Espírito Santo disse para mim, enquanto você não conversar e sentar com a sua esposa, você não vai conseguir pagar. Sim. E minha esposa é o seguinte, ela é muito rígida, ela é muito séria. A minha esposa, ela gosta de tudo muito certo. A minha esposa, mas para eu poder vir para cá, você leu o que ela te mandou, você sabe o que você vai falar, olha lá. Ela é pastora da minha casa. Qual o nome dela? Luciene. Pastora Luciene. Tá. Não, para mim já estava aqui. Galera que está entrando aqui, muito bem-vindo. E já compartilha aqui, olha. Testemunho nem começou direito o podcast, já está forte demais. Então compartilha esse link. Você que já está entrando aqui, muito bem-vindo. Mas continua. Ela já mandou fazer o dever de casa ali. Aleluia, foi. E enquanto eu não sentei com a minha esposa para poder conversar com ela sobre que eu estava devendo a agiota, eu não conseguia pagar aquilo. Quando eu sentei com ela e falei com ela, olha, está acontecendo isso, estou devendo, ela falou, caramba, ficou muito chateada. Claro. Sim. Ela falou, por isso que o dinheiro não está chegando na nossa casa, a gente não está conseguindo pagar. Ela falou, vou lá com você no agiota. Não. Foi. A mulher foi lá enquadrar o agiota. Foi. Ela falou, vou lá com você que a gente vai conversar com a agiota. E isso por exemplo, eu estou convertido há 20 anos. Sim, isso há 20 anos atrás. Imagina isso. Isso há 20 anos atrás eu devia assim, 5 mil a um, 10 mil a outro, 2 mil e era muito dinheiro. Não, e outra coisa, o agiota é um dinheiro que não acaba. Isso. Não acaba. A dívida não acaba. Por mais que você pague, não acaba. Aí, e ela foi comigo no agiota. Quando ela foi comigo no agiota, ela começou a fazer as propostas. Tá te devendo quanto? Ela começou a fazer as propostas. Negociadora!
Ela começou a fazer as propostas. Luciene, negociadora, hein? E minha esposa, De Deus. minha esposa é assim, ela é administradora da minha casa. Legal. O pilar espiritual sou eu. Eu derrubo o gigante e ela administra. Show. Eu tenho um entendimento que financeiramente ela é melhor do que eu. Bacana isso, sabia? Às vezes é reconhecer quem é o melhor naquela habilidade Isso aí. ali. Isso faz parte, Isso, não é? isso aí. Quem é o melhor naquilo ali? A mulher não tem problema nenhum. Eu lembro que na minha casa, quem administrava todo o dinheiro... Meu pai pegava o pagamento. A gente lembra disso. Meu pai sempre trabalhou muito. Ele vinha com o dinheiro e dava todo na mão da minha mãe. Hoje eu entendo. Porque minha mãe era uma administradora nata, sem estudo, hein? Mas não quero te cortar, vai. Não, minha esposa é fora de série. Então, todo o dinheiro que bate na minha conta, minha esposa sabe. Vai para a conta dela. Por quê? Porque ela é administradora financeira. Se deixar na minha mão, a Light vai cortar a luz em 2 meses. Porque eu vou esquecer, não vou pagar. Eu tenho esse reconhecimento. Então, a Lu, ela foi no agiota, ela começou a fazer as propostas e começou a pagar. Elisete, dentro assim de pouco tempo, a gente já não mais devia agiota nenhum. Que coisa linda. A gente morava num quarto. Eu e minha esposa, nós morávamos num quarto, perto de um valão. Nós pagamos o agiota, aí fomos para uma casa melhor. E quando a gente morava nessa kitnet, perto de um valão, quando chovia, a água no banheiro ela subia, dava um cheiro insuportável. E isso é tão sério que quando nós mudamos de casa, toda vez que chovia, eu ia olhar lá fora, eu olhava no banheiro para ver se a água estava subindo. Sim, sim. Ficou. Por quê? Porque fica gravado nas coisas ruins que a gente vive. E minha vida foi mudando. Mas eu digo, indo para a igreja, recebendo a palavra, recebendo as instruções. Pastor falando, faça isso, não faz isso. Os pastores discipulando, faz isso. E é engraçado que a gente está falando de agiota, por exemplo, hoje, um crente, a pessoa que se diz crente, ela fica desesperada. Ela vai ao agiota, ela paga 20% a 30% do agiota. É isso mesmo. E para dar um dízimo de 10% é uma guerra. É verdade, para tu ver como é espiritual. Isso é espiritual, é espiritual. Total, né? E foi dessa forma que eu saí dessa agiotagem. E você que é homem, que está ouvindo isso, você que é mulher, que está ouvindo isso, quando não tem concordância dentro de casa, guarde isso. E o Espírito Santo me dizia, se você não concordar com a sua esposa, se não tiver concordância, vocês não vão romper, vocês não vão crescer. Êxodo capítulo 1, quando o faraó está massacrando o povo, escravizando o povo, como é que tinha multiplicação? Sim. Como é que um homem sendo escravo, Elisete, olha isso, como é que um homem sendo escravo, como é que a mulher sabendo que o marido está sendo escravizado, o faraó está mandando matar todas as crianças se nascer homem, e está tendo multiplicação? É porque dentro de casa eles conversavam. Estou parafraseando, sim, tá? Sim. Vamos multiplicar para a gente poder crescer. É porque havia uma concordância que na multiplicação. Se não tiver concordância, isso serve para filho solteiro. Se o filho fizer sem os pais concordarem, dá errado. Sim. Isso serve para marido, serve para esposa. Se não tiver concordância dentro de casa, principalmente no ministério. Eu não faço nada com que o pastor não concorda. Se eu saio para ministrar, eu peço autorização. Pastor, o senhor concorda? Posso ir? Não, não vou. É simples. Simples. Não, deu uma aula aqui. Só nessa fala aí deu uma aula de disciplina, obediência, de planejamento, que houve um planejamento, gente. Planejamento, que acredito que a pastora Luciene, Isso. ela foi lá, fez a proposta e para cumprir, ela fez um planejamento ali para cumprir. Gente, muito bem-vinda, Luciana Barroso, Fátima Oliveira, a pastora Bianca tá aqui, mais tarde é ela. Pastora B tá aí, Tá. Natália Paulina, Sandra Costa, já peço a vocês, né, a pastora Fátima tá falando, concordância é forte. Não, já entregou a chave aqui. E quando é que veio o chamado pastoral? E como é que a família, vizinho, quem te conhecia, lidou com isso? Então, foi assim, foi um tempo muito bom, porque quando eu entrei para a igreja, eu fui para o ministério de intercessão. Eu não fui para o quadro de obreiros, não fui diácono, eu fui para a oração.
Eu fiz parte do Ministério da Intercessão muito tempo. E eu sempre gostei de fazer. E eu não sabia que eu tinha chamado para ministrar a palavra. Eu não sabia que eu tinha chamado para pastor. E o que acontece? Dentro do Ministério da Intercessão, eu virei líder de um grupo de oração. E tinha que ministrar a palavra para esses líderes. Né? E ministrando a palavra para esses líderes, tem que estudar a palavra. Sim, sim. Só que eu fui desenvolvendo esse chamado de ministração da palavra de Deus. E uma vez faltou, o líder da intercessão falou: Fred, hoje a palavra é com você. E essa época a intercessão tinha lá 100 intercessores, sim, 150, era no auditório da igreja. E eu falei: meu Deus, minhas pernas tremeram, como é que eu vou falar para esse povo todinho? Nunca tinha falado para essa quantidade de gente. Como é que eu vou falar para esse povo? Dentro do Ministério de Intercessão. Fui lá, ministrei a palavra. E as pessoas aí começaram a me chamar de pastor dentro da intercessão. E eu sempre dizia assim, ó, me chama de Fred, me chama de líder, mas não me chama de pastor. Viu, né? É brabo. Não me chama de pastor. É complicado. E até porque o pastor Marcos, ele fala, posse, você antecipar a posse, ela vira maldição, entendeu? Então, não será bom, filho. Entendeu? E eu sempre falo para as pessoas, me chama de Fred, me chama de Fred. Só que as pessoas, elas, e por causa do posicionamento, sim, do seu jeito de se vestir, a sua postura, as pessoas vão reconhecendo, porque um pastor só é ordenado pelo reconhecimento. Sim. Sabe? Verdade. Pelo reconhecimento. E eu fui indo para a intercessão ministrando a palavra, as pessoas me chamando de pastor, e teve um dia que eu cheguei no estacionamento, eu falava, Deus... Aí, antes, foi engraçado, porque teve uma ordenação pastoral na igreja que eu achei que ia ser ordenado. Uhum. Tem esse processo. A liderança não entende isso. Tem o tempo. Tem o tempo. A liderança, tem muitos líderes que não entendem isso. Né? Às vezes você sabe que você tem um chamado, mas não é naquele dia, não é naquela hora. Aí teve uma ordenação pastoral lá na igreja que eu não fui ordenado. Nossa, fiquei chateado. Isso, aquilo. Mas abracei todo mundo, falei com todo mundo, conversei com Deus e continuei fazendo a mesma coisa. Continuei fazendo a mesma coisa. Não parar. Não parei. Teve outra ordenação, também não fui. Eu falei, meu Deus. Eita, glória a Deus. Que processo é esse, né? Glória a Deus. Por quê? Mas o pastor Marcos sempre observando. Sim, até mesmo para ver. Será que ele vai esmorecer? Será que vai parar de vir? E assim, Deus ele testa a gente. Deus prova a gente. Deus ele prova a gente. E na terceira vez que foi a ordenação, o pastor me chamou para conversar, e minha esposa. Pastora Bianca também estava com a gente, que vai estar aqui à tarde também. E nós fomos ordenados há 10 anos atrás, já que vai fazer... Esse mês que vem agora, o próximo mês, nós fomos ordenados ao Ministério Pastoral. Mas para chegar ao Ministério Pastoral, não foi brincadeira, não. Tem caminhada, né? E guarda isso, Elisete. Depois que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, eu comecei a crescer mais do que a minha esposa no ministério. Uhum. Eu fui fazer uma brincadeira com a minha esposa na cozinha, com meu filho. Isso é muito sério. Meu filho falou assim, mãe, você só é ordenada por causa do meu pai. Eu falei, Luciane, você é a pastora da Pacentar por causa de mim. Eu lavando a louça. Me deu uma dor no coração, uma dor no peito. Em nome de Cristo, eu digo a verdade e não minto. O Espírito Santo falou, você só é ordenada por causa dela. Ih, que coisa linda. É isso aí. É isso aí. Verdade. Você só é ordenado por causa dela. A pastora da casa é ela. A sua pastora é ela. Se não fosse ela, nem convertido você estava. Você estaria morto. Eita. Pela vida que eu levava no passado. Sim. Então hoje eu só ministro. Eu só sou pastor por causa dela. E o homem hoje que não ouve a esposa... mesmo que fique chateado, sim, mesmo que fique constrangido. Elisete, se o marido hoje não ouvir, a esposa séria, claro que minha esposa é muito séria e sábia, se eu não ouço a minha esposa, dá tudo errado. É impressionante. Eu vou contar uma história aqui rapidinho sobre essa questão de não ouvir a esposa.
Eu fiz um final de ano na minha casa, chamei alguns amigos para passar o final de ano na minha casa. Né? Na virada, dia 31, culto na igreja, ministério para sentar, tudo bonito e tal. E eu fui arrumar a varanda da minha casa, botar as cadeiras e tudo. E o ar-condicionado ele dava para minha varanda. E eu fui colocar a grade do ar-condicionado, só que estava faltando um parafuso. Minha esposa falou, Fred, não bota essa grade, vai dar problema, deixa isso daí. Eu falei, Lu, as pessoas vão vir para cá, vai ver o ar-condicionado sem a grade. Isso há muito tempo atrás era caixotinho, né? Hoje, Deus abençoe, a gente tem sprint no quarto, gelado, né? Aí ela falou, não coloca essa grade. O que minha esposa foi fazer? Ela foi tomar banho, eu falei, vou esperar ela entrar no banheiro e vou botar a grade. Eu peguei a tampa do ar-condicionado, coloquei. Quando eu apertei o parafuso atravessou a serpentina. E começou a fazer. Saiu minha gás. Esposa do banheiro, o que é isso? Eu falei, Lu, fui botar a grade, estraguei o ar-condicionado. Meu Deus do céu. Jesus, estragou o ar-condicionado. Por quê? Porque ela disse, não coloca, porque vai dar problema. Aí o que eu fiz? Eu fui colocar a grade. Esperei ela dar as costas, ela foi para o banheiro e eu fui colocar a grade no ar-condicionado. Quando eu apertei o parafuso, estraguei o ar-condicionado. Nesse dia nós dormimos sem ar-condicionado. Quer dizer, eu não dormi, né? Porque ela falou tanto na minha falou tanto na minha cabeça. Mas por que eu estou falando dessa história? Marido que não ouve a esposa tem problemas. Relacionamento, no trabalho, financeiramente, no ministério, tem problemas. Vai ter problemas. E é isso. Não, e a Bíblia, é claro, eu acho muito interessante quando lá Deus vai fazer a mulher e fala, far-lhe-ei uma adjuntora. E quando a gente vai ver o significado disso, adjunto é mais do que junto, é auxiliadora. E muitos homens realmente querem anular, e aí entender um pouco isso, né? O homem é o cabeça da casa, mas essa mulher, ela vem no projeto de Deus para complementar isso aí, né? Sim, sim. E não ouviu, estragou o ar-condicionado, como é que foi? Aí... E dia 1º, eu fiz isso no dia 31, dia 1º foi feriado, não tinha ninguém para consertar, tive que esperar até o dia 2, né? Para chegar alguém lá e consertar. Eita. E fiquei com esse barulho. Por quê? Fala, pode ficar. Porque eu não ouvi. Não ouvi. Então é isso, como você falou em Provérbios, a mulher sábia, ela edifica a casa. E a minha esposa, ela tem uma sabedoria, Elisete, dentro de casa, que é incrível. Olha, eu não sei quanto vem a conta de luz da minha casa, não sei de verdade. Quem paga sou eu, mas eu não sei. Aliás, ela paga, mas a coluna é ela, financeira. Eu não sei quanto é a Sky, não sei quanto é a conta de luz, não sei nada. Eu não sei nem quanto é a escola do meu filho. Administra mesmo. Porque ela administra tudo. Arrasou. Entendeu? Ó, a Aline tá falando, a Aline Farias, fala pastorzão. Pastora Bianca falou, pastor Fred é brabo. Pastora Fátima tá falando aqui, por que os homens, na sua visão, por que os homens carregam... Ó, gente, fica à vontade para fazer pergunta. Eu trouxe já umas perguntas para o pastor Fred, mas a galera tá gostando aqui da resenha, né? Ela tá perguntando, por que o senhor acha que os homens carregam essa dificuldade de ouvir suas esposas? Eu acho pelo... Não sei se é machismo. Uhum. Eu não sei se isso pode ser também, e é uma coisa muito séria, pela vida que ele levava quando criança em casa, quando jovem e adolescente. Tem muito disso também. Um exemplo, meu pai não ouvia minha mãe. Uhum. Eu não ouvia minha esposa. Depois que eu quebrei esse ciclo hereditário dentro da minha casa, minha esposa falava um A, eu fazia Z. Sim. Porque meu pai era machista. Meu pai não ouvia minha mãe. Entendeu? Meu pai, ele agredia minha mãe. Minha mãe era quieta dentro de casa. E eu, quando eu conheci a minha esposa, eu fui na mesma rota. E o que foi me mudando? A palavra de Deus. Entendeu? Hoje o homem tem dificuldade de ouvir a esposa, no meu entender, porque ele não considera ela do jeito que ele tem que considerar. Sim. Exemplo, o cara se acha que sabe fazer tudo. Não sabe, Elisete. Não sabe. Casamento é uma só carne. Falta de sentar e conversar, falta de comunicação.
diálogo. A esposa tem que chamar ele também para conversar. Preciso conversar com você. Você não está me ouvindo. Você precisa me ouvir. Aí o homem ouve o colega do trabalho. O homem ouve um endividado. A pessoa que tem dívida. Como é que uma pessoa tem dívida quer te dar conselho? E ele ouve essas pessoas do trabalho. Ouve parente. Mas a esposa, que é a ajudadora dentro de casa, ele não quer ouvir. Agora, aonde está esse sistema, esse ciclo que precisa ser quebrado nele, que ele não quer ouvir, sentar para conversar? Existem maridos hoje que eu atendo, que as esposas falam assim, pastor, eu começo a falar com ele, ele explode. Sim, sim. Entendeu? Os homens hoje, as esposas começam a falar, eles começam a explodir, eles levantam, eles viram as costas. Agora, onde está vindo isso? Da onde está essa legalidade? Sim. Aí tem que sentar, tem que conversar. Como é que seu pai fazia com a sua mãe? Vamos quebrar isso? Vamos orar? E a esposa também precisa... Você não está me ouvindo. Sim. Você precisa me ouvir. Ela tem que ser mais rígida com ele. Eu não estou falando que ela tem que gritar, sim. quebrar a panela, pegar a panela, mas ela precisa ser rígida. Você precisa me ouvir. Tem esposa que tem medo do marido. Crente, dentro da igreja, tem medo do marido, porque sabe que ele vai falar alto, sabe que ele vai gritar, sabe que ele vai explodir, sabe que ele vai ficar chateado. Entendeu? Elisete, e homem chateado hoje com a esposa é homem mimado. Verdade. É homem mimado. Desculpa, é Nutella. A esposa não pode falar nada que o cara fica chateado. Pô, a minha esposa é séria. Ela me dá uma chamada e tá tudo certo. Acabou, depois. Vambora, tá certo, Lu. Às vezes eu não aceito. Eu falo assim, Lu, eu fico chateado e tudo. Passa 5 minutos. Você tá certo. Isso aí. Você tá certo. Tempo de elaborar aquilo, né? Olha, a Sandra tá falando, o alicerce da casa é o esposo, mas... Cadê? Falou que primeiro que ama essa família, né? Casal de pastores, maravilhoso. A pastora Fátima concorda contigo, padrão de comportamento familiar sendo repetido, né? Isso. A Aline Faria, eu estava na sua ordenação, pastor. Eita! Eu quero saber se vocês estão compartilhando aí esse link para que mais pessoas sejam abençoadas. E agora vem a pergunta que deu a origem a esse projeto. Quando eu criei lá atrás, eu já ouvi cada testemunho tão incrível aqui. Os pastores que chegavam e falavam dores e delícias do ministério. Dores, o que é desafiador, o que é difícil, que a galera não imagina, porque todo mundo vê lá, tá sempre, tá com o seu paletó, tá tudo. E a delícia de estar no ministério, estar cumprindo um chamado. O que você pode falar sobre isso? Assim, dores eu posso falar de algumas, tá? Dores eu posso falar de algumas. Assim, uma das dores que eu passei no passado, depois que eu me firmei no ministério, é ver os líderes que eu amava, que me discipularam, que eram pastores que visitavam minha casa, sabe? Que a gente cria um vínculo, sabe? E já aconteceu algumas vezes, a gente cria um vínculo com os pastores, eu antes de ser ordenado ao ministério pastoral, sabe? E eles chamarem os discipuladores deles e falar assim, o nosso tempo aqui acabou, estou indo embora da igreja. É difícil mesmo. E isso traz uma dor. E é engraçado que alguns deles já falaram assim para mim, você vem com a gente? Você vem com a gente? Eu falo, mas como assim? Como é que um pastor, ele sai da igreja, está cuidando de uma pessoa, ele diz que ama a pessoa, ele cuida daquela família, agora ele diz, estou indo embora. Eu não posso mais cuidar de vocês. Meu tempo aqui acabou. Então, eu já passei isso algumas vezes. Eu e minha esposa já choramos muito, porque alguns líderes que cuidavam da gente lá no passado, eles foram embora. Isso trouxe uma dor para a gente. Entendeu? Uma das dores que eu passei também foi ano passado, quando o pastor foi internado. Que eu achei que eu ia perder meu pastor. Imagina, todo mundo, líder, né? Eu achei que eu ia perder o pastor. Eu chegava a chorar com a minha esposa dentro de casa. A gente via a pastora Cristina subindo, pedindo oração, o Brasil todo comovido. E saiu um vídeo aí do pastor, ele com... Não sei se você viu, ele no hospital, o monitor com aquele barulho e tudo. Eu falei, caramba. Ele com esse problema... O que passou na cabeça? Ali passou que poderia... Ali está sendo
que vinha na sua mente? Não, assim, eu vou ser sincero, eu sou ser humano. Não, lógico, por isso que eu tô falando. Eu tô falando como humano. Eu achei, através das orações, através de tudo, eu falei, pô, será que a gente vai perder nosso pastor? E eu conversava com a minha esposa assim, Lu, vamos apoiar a pastora Cristina. Sim. Vamos apoiar a pastora Cristina. Se acontecer alguma coisa, nós estaremos do lado dela. E a nossa conversa é sempre essa. Ministério é para sentar. Aconteça o que acontecer. Estamos juntos. Elisete, errando. Já errei muitas vezes no ministério. Errou, aceita a disciplina. Sim. As pessoas não aceitam. Levanta a sua cabeça, segue em frente. Entendeu? Então, essa dor nos trouxe do pastor Marcos ano passado, foi muito ruim. Foi muito ruim. E uma das dores que eu passei, as dores que eu passei foi essa, os líderes indo embora. Os líderes indo embora. A gente muito chateado. E hoje, eu cuido de pessoas. Não passa isso na minha cabeça. Sim. Não, eu nunca cheguei para minha esposa, nunca conversamos dessa maneira assim. Vamos embora da igreja? Nunca. Nunca passou isso na nossa cabeça, na nossa mente. E hoje em dia a pessoa está na igreja, está liderando, meu tempo aqui acabou. E isso traz dor para algumas pessoas. Sim, E as pessoas que elas cuidam? Sim. Fica com quem? Fica com quem? Vão para onde? E a continuidade disso? Quem vai continuar com isso? E a continuidade disso? Entendeu? Quem continua com isso? Como é que fica isso? E uma das coisas assim que eu posso falar também, assim, que me doeu muito, é minha casa também, que eu amava, que eu gostava muito, foi o falecimento do pastor Paulinho. Nós passamos por essa dor na época da Covid, foi muito forte para a igreja, para a minha casa. E a gente gosta muito da pastora Bianca. Foi muito forte. Mas o tempo passou, Deus, ele é um Deus do dobro. Sim. Né? Pastor Marcos está aí. Maravilhoso. Né? Pregando, batendo no peito com aquela válvula lá, gritando. E pastora Bianca está aí também, bem, graças a Deus. E agora, delícia do ministério, que eu amo no ministério é fazer isso aqui. É pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra. Eu amo. Uma das coisas que eu falo para minha esposa dentro de casa, as pessoas podem não acreditar. Pastor Fred, o que você prefere? Entrar dentro do batistério, batizar a pessoa ou pregar? Batistério, batizar uma pessoa. Amo fazer isso. Eu tenho prazer de fazer isso. É uma das coisas que são as delícias do ministério. E estar junto com os irmãos, né? Maravilha! Como é para o senhor? Eu acho que, a gente falando do pastor Gregório, nem veio isso agora na minha mente, ele é um líder à frente do seu tempo. Porque a gente está vendo hoje apresentar, mas, cara, olha quando começou esse ministério lá atrás, né? E ele sempre foi um cara de romper. Como estar sendo liderado por um homem que, tem um chamado, isso é claro, isso é evidente, a forma que ele prega, tu vê que é pulsante, mas é um cara que está nele o romper, a liderança, o avançar, o trazer pessoas, gente. Como é? Porque isso é você ser mentorado também. Como é estar ali dia a dia ao lado desse líder, desse homem de Deus? Quais os aprendizados que você traz, não só para você, como para sua família? Muita coisa, muita coisa. Minha vida ela virou de cabeça para baixo. Mentalmente, familiarmente, financeiramente, por causa da visão do Ministério Pacentário do pastor Marcos. Você senta hoje para conversar um assunto com o pastor Marcos, você tem uma visão. Ele consegue fazer você enxergar outra visão. Legal isso. Entendeu? Ele consegue fazer você enxergar outra visão. Porque você chega com o assunto para o pastor Marcos. Ele vai parar, vai pensar. Ele vai falar para você, isso aqui vai dar errado lá na frente assim, não faça. E Elisete, não faz. Porque vai dar errado. Quando a gente pede alguma coisa para o pastor Marcos, ele não libera porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele já sabe. Entendeu? Quando você fala assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele fala, espera. Aí, quando ele fala, vamos conversar, pastor, já resolveu, tá vendo? Que legal isso. Né? Entendeu? A visão dele é muito forte, do pastor Marcos. As pessoas falam que o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, que a gente só fala de dinheiro. Isso é mentira. Isso é mentira. Lá é um ministério de família. Sim, eu acho forte. De crescimento. E o pastor carrega uma unção. Eu cheguei na igreja separado da minha esposa.
Ele carrega uma unção de restauração familiar e uma unção financeira. As pessoas não entendem isso. O pastor era vendedor de jornal no trem, vendedor de limão. Ele fala, pregando, que ele catava latinha para vender no ferro velho. Eu fiz isso também. Eu catava latinha para vender no ferro velho. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para sair com a minha esposa para poder comer. Hoje eu tenho. Mas por quê? Por causa da visão que eu recebo. Por causa da unção que a gente tem. Eu ia de bicicleta para a igreja. Hoje meu carro está no estacionamento aqui no Le Monde. Que legal. Você está entendendo? Minha esposa dirige hoje. Meu filho dirige hoje, mais velho. Tem o carro dele. Quando que eu ia sonhar ter uma casa própria? Nunca. Por quê? Por causa da visão do pastor Marcos Gregório. Ensinamento. Dízimo, oferta. Vai por aqui. Não vai. Entendeu? Faz isso. Não faz. Entendeu? Pastores, vocês não podem fazer isso. Se fizer, vai dar errado. E se fizer, dá errado. Se não fizer, a gente cresce. É só o feijão com arroz, Eliseu. É só obedecer. É o feijão com arroz. Gente, é só obedecer. Luciane, muito bem-vinda. A pastora Bianca está falando. O orgulho masculino é um dos maiores empecilhos. Não, é a outra Luciane, né? A Sandra está falando, é um orgulho ser liderado pelo pastor Marcos e a pastora Cris, e por cada pastor auxiliar, e cada um nos ensina com... Não, tiveram aqui duas advogadas e falavam assim, com gratidão, acho lindo isso, né? Do ministério, que eu falei que vocês iriam vir, falaram do senhor, falaram da Bianca, falaram do pastor Marcos, falaram da pastora Cristina, falaram do acolhimento ali, falaram dessa visão de avançar. Visão de avanço. Lá, Elisete, lá é visão de avanço. O pastor Marcos, ele não vai sentar para chorar com a gente. Ele vai falar, levanta a cabeça, vambora, bate na porta. O cara está desempregado, inventa alguma coisa, faz alguma coisa, vai vender alguma coisa, tem uma ideia. Agora, a gente não pode sentar para chorar, achar que vai cair do céu. Até mesmo porque ele tem, meu querido Alemão Ilimitado, chegando na área aí, hein? Chegando na área, ó, segunda-feira tem resenha de futebol. Até mesmo porque ele veio de um cara que vendia limão, se virava, então não vem com qualquer conversinha fiada aqui, porque dá, né? Dá pra fazer. Dá. Tem que levantar e fazer, não tem como. Falou, a visão lá é de ensinamento. Não, eu vejo algumas pregações. Engraçado que quando eu fui lá, eu nunca tinha pisado lá, tu acredita? Mas eu tenho muitos amigos de lá, são membros. As pessoas falavam muito, sempre falavam da pra sentar, eu passava na porta, via, eu acompanhava de mídia, né? Mas via as pregações, tem uma unção diferente. Olha a visão do pastor, só um instantinho, olha a visão do pastor. Antes da obra agora, esse templo novo, a igreja estava linda. O pastor falou, vou fazer obra na igreja. O pastor que já falou. Eu falei com a minha esposa, gente, a igreja está bonita, para que o pastor vai mexer nisso? Olha para sentar como é que está agora. Não, e ela falou, Lisete, aumentou o número. E ele falou, não está pronto ainda. Ela falou para mim, Lisete, o pastor Marcos falou, vamos fazer obra. E falou que da época de Covid, da época de fechamento. E todo mundo falando, cara, até maluco. Os pastores amigos dele lá, né? Falando, pastor, o senhor é doido, numa época dessa. Ele falou, vou fazer a obra. Vou fazer a obra. Ela falou, vou fazer a obra. E falou, aí ele botou na cabeça, acabou. Começou, e aí eu falei, nossa, tá muito lindo. Que eu entrei, fiquei muito impactado. E a visão, Elisete, presta atenção na igreja. E, você nem me fez essa pergunta, mas cabe eu falar aqui. Pode. Um exemplo. O crente hoje que dizime oferta na sua igreja, por exemplo, a igreja fez obra. E se você oferta para essa obra, você tem a legalidade, você abre portas para fazer a obra na sua casa também. Se você entrega seu dízimo e oferta e a igreja paga a conta de energia, jamais a sua luz será cortada. Eu acredito nisso mesmo. Se a igreja distribui cesta básica com o dinheiro que você dá lá, jamais você passará necessidade. E as pessoas não têm esse entendimento. Não tem. Que é semear mesmo, você semeia e você colhe. Não entendeu? tem como não colher. Deus não fica devedor. Ih, meu Deus, o negócio tá forte. Aí, Ivan tá falando que a conversa da produtiva. Como é que o senhor faz aí? Lá é um ministério grande, eu acompanho muitas famílias. Gente, pastor Fred falou, Lisete, queria que tu falasse para os empreendedores, mas é um grupo pequeno, 80 pessoas. Eu falei, gente, 80 pessoas é pequeno aonde? Mas entendo, a igreja é muito grande, então
quando a gente fala de 80 num universo do que é apacentar, é um grupo menor, né? Muitas igrejas têm 80 pessoas. Igrejas que têm 80 pessoas. E eu imagino a demanda que seja. Como é que o senhor faz esse equilíbrio? E mais, sendo liderado por um pastor que é ligado no 220, né? Não para, vambora, vai ser ativando emocional, ativando família, ativando... Eu tava acompanhando lá, adorei essa... Ativando, não sei o quê. Tá sempre pensando como é que o senhor equilibra vida pastoral, vida familiar, sua vida pessoal, que nós somos, né? Pessoas... Como é que você faz esse equilíbrio aí para cumprir todos os espaços de forma certinha? Então, planejamento. E uma coisa, planejamento e decisão. Legal. Por exemplo, eu decidi que eu sou pastor. Eu já decidi. Na empresa que eu trabalho, as pessoas me chamam de pastor. E eu aceito isso dentro da minha vida profissional. As pessoas precisam saber que eu sou pastor. Elas precisam me respeitar lá. Então eu consigo separar minha vida profissional, tá? Eu estou montando uma empresa agora com a minha esposa. Eu consigo separar minha vida profissional com a minha vida ministerial. Tem pastores hoje que eles estão passando um processo que acham que não podem trabalhar fora. Eles acham que só devem trabalhar no ministério. E às vezes Deus não tem esse chamado. Por que você não pode trabalhar fora e você trabalhar no ministério? E eles ficam entre dois pensamentos. Eles acham até que precisam parar de trabalhar e levar para Deus. Tem muito pastor hoje passando necessidade por causa disso. Eu converso, tem pastores que me chamam para conversar. Pô, eu vou largar... Não faz isso. Não faz isso. É simples. Eu trabalho, presto serviço para algumas empresas, entendeu? Consigo entender que aquela é a hora do meu trabalho profissional, mas por exemplo, terça e quinta, eu não abro mão, eu estou nos cultos da igreja. A não ser se eu for viajar, fazer alguma coisa, tiver resfriado, passando mal. Aí, agora, eu já decidi que eu sou pastor. Eu já decidi que eu tenho que cumprir esse chamado pastoral. E eu não sou tempo integral, eu sou um pastor auxiliar, que eu trabalho fora da igreja. Eu preciso também sustentar minha casa. Certo? Agora, como eu sustento minha casa? As pessoas acham que é meu trabalho fora, e não é. Sim, legal falar isso. Não é meu trabalho fora, é o trabalho que eu faço dentro da igreja. Cuidar de pessoas, Deus cuida de mim. Sim. Deus vai abrindo portas lá fora. Você está entendendo? Sim, total. Você vai cuidando das pessoas e Deus vai cuidando de você. Você vai cumprindo o seu chamado e Deus vai cuidando da sua casa. É uma coisa muito doida, Elisete, isso. Deus ele é muito extraordinário nessa parte. Sabe? Ontem eu saí de Niterói, cheguei um pouco atrasado na igreja, mas eu fui para a igreja. Recebi uma palavra do pastor Marco que me ativou. Então, eu vou fazendo para Deus e Deus vai fazendo para mim. Cuide das coisas de Deus e Ele vai cuidar das suas coisas. Não tem... Agora, tocou, eu nem ia perguntar sobre isso, mas foi legal. Eu também creio assim, até mesmo porque muitos homens da Bíblia, muitos líderes que a gente vai ver, elas tinham seu trabalho. Nem todo mundo vai ser chamado para tempo integral. Para viver, nem todo mundo Deus vai falar, larga tudo. Porque eu vejo dessa forma, quando Deus fala, Ele garante. Eu vejo muita gente aí passando necessidade, mas Deus garantiu, falou, larga tudo, sai da... Eu tenho amigos que saíram do militar, saíram de concurso público, eram militares. E hoje estão arrependidos. Porque não tinha sido Deus. Porque quando é Deus, Ele garante. Sim, você pega Isaac cuidava de ovelhas. Sim, bateu. Vários homens de Deus, eles tinham trabalho fora. Paulo fazia as tendas, o outro fazia... Sim, gente. Todo mundo Jesus era carpinteiro. Todo mundo trabalhava. Entendeu? Agora, também acredito que algumas pessoas Deus vai... Mas isso é o tempo, e as pessoas não querem esperar o tempo. Há processo, tem um processo. Tem a direção. Tem direção. Entendeu? Tem a direção. Até mesmo a gente fala muito que a família, Deus te deu a tua família para tu cuidar. O homem, ele é o provedor dessa... Que a gente tem visto muito também uma mudança aí nisso, né?
Eu tenho encontrado muito, eu lido muito com mulheres, o que eu encontro? Mulheres cansadas, porque elas que têm que segurar tudo da casa. Mas sabe o que acontece, Elisete? O homem hoje, ele está indeciso. Uma hora ele quer ser uma coisa, outra hora ele quer ser outra coisa. E a internet, presta atenção, ele vê alguém prosperando na internet, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. E o homem hoje, ou a mulher, eles não estão fazendo o que amam, o que gostam. E isso dá problema. Então você passa a fazer as coisas para sobreviver e não viver. Então todo recurso que a pessoa tem hoje é para sobreviver. Pagar conta, fazer compra, comprar remédio. Então as pessoas estão sobrevivendo porque não estão fazendo o que amam, não estão fazendo o que gostam. Eu sempre digo, se você usar a sua habilidade, se você usar os dons que Deus te deu, a prosperidade está dentro disso. Sim. Existem pessoas que elas dormem domingo à noite com dor de cabeça sabendo que vai para o trabalho amanhã, chateada de encontrar o patrão, encontrar os colegas. Elas não gostam de estar naquele serviço, sim, naquele trabalho. E por que está lá? Se não gosta. Se eu não gosto dessa parede preta, por que essa parede está aí? Eu não tiro. E as pessoas elas vão convivendo e se acomodando com esse estilo de vida. Se eu não gosto de uma coisa, e por que eu convivo com isso? Por que eu convivo com essa parede branca? Eu olho para essa parede todo dia, pô, essa parede não está legal, não está legal. Por que não pinta, gente? Por que não muda? E as pessoas não querem, porque dá trabalho, Elisete. Dá trabalho. Mudança, escuta isso, mudança dá trabalho. Você mudar de vida, ter um estilo de vida diferente, dá trabalho. Só um parênteses aqui. Eu preciso perder peso. Pastor Fred, eu preciso perder peso. E todo dia eu estou falando, preciso começar minha atividade física. Ontem eu falei para minha esposa, amanhã eu dou um basta nisso. Vou começar a caminhar amanhã. Entendeu? Eu preciso. Por quê? A gente sabe que tem que mudar. Uhum. A idade está chegando, você precisa caminhar e a pessoa só começa a prestar atenção na saúde depois que começa a dar ruim, né? Verdade. Ih, pegou só ouro. Kátia tá falando, se não gosta, saia, nem entre. Ih, ela falou, eu penso forte. Assim. Pastora Fátima falando, amar o que faz é chave, verdade. As pessoas vão se acostumando realmente e vivendo... A Rafa está até aqui, a Rafa Podcast, do Alinecast, e ela fala que as pessoas vão entrando num círculo como é? Hipnótico. Né? Não, de que você vai, acorda, levanta, toma café, vai para o trabalho. Você não vive. Você simplesmente vai entrando no automático. Anestesia, tá anestesiado. Maravilhoso. Olha, a galera tá... E Luciane tá falando, eu sou do Ministério Rema, mas foi na Pacentar que eu conheci Jesus. Boa. Olha, como pastor... Eita! Vou até beber uma água. Bebe aí. Como pastor auxiliar, qual é a sua visão sobre a importância desse papel dentro da estrutura da igreja? O seu papel como pastor auxiliar, qual a importância? Dar suporte ao pastor, aliviar o pastor Marcos. Porque a demanda não é brincadeira, não é muita coisa. Eu imagino. São quantos membros ali? Elisete, são muitos, deve ter uns 3 mil. É muita gente. A rotatividade. Eu fiquei apavorado. Posso te falar? Tem uma coisa muito engraçada. No dia que eu fui lá, até a Bianca tá aí, eu ouvi essa, Bianca. No dia que eu estive lá, aí tava chovendo, né? Começou a chover um pouco à noite, né? O tempo mudou. Aí a pastora Cristina virou para mim e falou assim... Elisete, queria até te pedir desculpa, porque choveu, sabe como é que é? Muita gente fica pensando em condução, sim, então assiste online, a gente coloca online, então não tá tá vazio. Gente, tava lotada. Enfim, aí eu olhando assim para ela falando e eu olhando para a igreja lotada de mulheres. Aí eu falei assim, cara, porque lógico, né? A igreja é muito grande, então a pessoa que já está acostumada ali, mas eu achei tão bonitinha ela vindo falar, olha, Elisete, tá vazia sim, porque o pessoal choveu, o pessoal está assistindo, mas só que estava lotada a igreja. Então, eu imagino as demandas de vocês ali, que é muita gente. Sim, assim, são muitos casais, né? Muita família. Então, o nosso papel é auxiliar a nossa igreja, pastor Marcos, pastora Cristina, Elisete, nós precisamos facilitar a vida das pessoas, não complicar. Isso aí.
Nós precisamos facilitar a vida das pessoas. Chegou alguém novo convertido, pegar, abraçar, senta aqui. Vamos fazer isso. Feijão com arroz. Nós precisamos facilitar. Outra coisa, nós como pastor, a gente não precisa mandar em ninguém. Sim. Sabe? A gente não manda em ninguém. Faz isso, faz aquilo. A gente aconselha. Porque isso é muito sério. Você se envolver hoje, se meter na vida das pessoas, é muito sério. Um exemplo, antigamente no discipulado, as pessoas me ligavam e falavam assim, pastor, posso ir à praia com a minha família? Eu falei, como é que é? Você está me perguntando se pode ir à praia com a sua família? Cara, não, cara, eu tô aqui para te levar para Jesus, para salvação, para crescimento. Eu não estou aqui para me meter na sua vida. Decisão é sua. A decisão é sua. Vai curtir com a sua família, meu irmão. Você não precisa me falar essas coisas. Porque se torna manipulação. Sim. E a manipulação hoje dentro do ministério é muito sério. Se eu sou um líder que consigo manipular uma pessoa, eu não estou discipulando, eu estou manipulando. Sim. E Deus vai me cobrar isso. Porque essa pessoa, com a manipulação, ela vai pisar em pedras. Ela pode se dar mal. E isso é muito sério. Então nós, pastores do Ministério Apacentar, que somos auxiliares, a gente precisa facilitar. Entendeu? União, vamos fazer isso, vamos embora. Vai ter um jantar da Rede de Casais agora. Os pastores todos estão com convite para vender. Sim. Porque a gente precisa facilitar os líderes. A Aline está aí também, do quem está vendo aí, né? A Aline Farias, também é líder lá da Rede de Casais. Então a gente precisa facilitar a vida das pessoas. E ser pastor auxiliar do Ministério Apacentar, cara, não tem preço. É bênção, né? É bênção demais. bênção. Abre portas, viu? Sou muito abençoado por causa disso. Imagino. Tenho orgulho de ser pastor do Ministério Apacentar. Não abro mão disso. Me orgulho disso. Entendeu? Me posiciono em relação a isso e não abro mão do meu chamado. Maravilhoso. A Aline Farias está falando, pastor Marcos tem uma visão 360 graus. Bianca falou, aquele culto foi maravilhoso mesmo, com aquela chuva. Não, foi espetacular. Eu saí mais abençoada, muito mais abençoada. Aliás, todos saíram abençoados, mas eu saí muito abençoada porque, aí eu vou falar e é verdade. Nós nunca tínhamos entrado ali, eu falei para você, né? Nunca tinha entrado, quis chegar cedo. Há uma unção diferente naquele lugar. Eu tô falando sério. Nós chegamos cedo, a pastora Cristina tirava blaze, botava blaze, falou, Lisete, eu tô com calor, tá com calor? Eu falei, eu tô normal. Ela, Lisete, tem uma... E eu já tinha pensado sobre isso. Falei, cara, tem uma unção diferente nesse lugar. Tem amigos meus que pregam ali, eles falam assim, a igreja de vocês é diferente. Tem uma unção diferente. Algumas pessoas que passam ali pela primeira vez, elas falam assim, caraca, minha vida mudou depois que eu pisei naquele púlpito. E é verdade. Muita gente mandava pra mim e eu falei, gente, que unção é essa nesse lugar aqui? Já subi até, estava preocupado, já não subi, mas preocupada, pastora Bianca. Já subi e falei o seguinte, tu anda, o altar não acaba. Ali é um exercício que tu faz, hein? Não, é bom, a gente gosta de dar uns brados ali também. E eu falei assim, há uma unção diferente naquele lugar. Então, e acredito que é muito sangue, suor, Deus honrando ali, pastor Marco, pastora Cristina, a tua vida, a vida de pastora Bianca e tanta gente que está ali na liderança, ajudando e bênção, né? Tanto é que a prova disso, não precisa eu estar falando aqui, a maior prova que é um ministério consolidado é que é falado, não é? Muita coisa. As pessoas conhecem, quem é crente, quem não é crente, conhece, enfim... Ali, Kátia falou, ali tudo é lindo, sou apaixonada por todos. Tu é de lá, Kátia? Tu é da Apacentar? Que eu, no dia que o pessoal viu que eu ia, começaram a me fazer pergunta. Quais as características que o senhor acredita que um líder ministerial precisa ter? As características? Aí, porque a minha não Elisete, acho que primeira característica é ser decidido. Por exemplo, eu não posso entrar para uma liderança sem decisão de cumprir aquele papel. Sim, sim. Se eu sou um pastor, eu tenho que saber que eu sou um pastor e me posicionar como pastor. Tá? Por exemplo, eu tenho meu grupo de discipulado, que eu me posiciono. Entendeu? Você tem que ter um posicionamento, decisão. Por exemplo, o diácono, ele tem que saber que ele é diácono. Postura de diácono, ver o que um diácono precisa fazer e tomar aquela decisão. Característica, decisão. Segunda, seriedade. Ser uma pessoa séria no ministério. Entendeu? Ir para cima.
As pessoas precisam olhar para você e saber que você tem uma seriedade no ministério. As pessoas não podem olhar para você e achar que você é qualquer pessoa. As pessoas precisam reconhecer. Pastor, estou falando de mim. Pastor Fred é um bom pastor, sabe? Só que a gente é ser humano. Sim. Como a gente cuida muito de pessoas, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada, que existem pessoas que, se você não ligar para elas ficam chateadas. E eu não sou um pastor que fico melando. Eu sou um pastor, cara, vamos embora para cima. Vamos embora crescer. Vamos embora. As minhas palavras são de avanço, é de crescimento. Eu não gosto de pegar, ficar alisando. Isso vai passar, vai. Mas Jesus também não era assim. Vamos ver a liderança de Jesus? Bora, levanta, pega a tua... Bora, vambora. Levanta. O que tu quer? Quer ficar... Era Vambora. Só que existem pessoas que, se eu não ligar no dia, elas ficam chateadas. Sim. Entendeu? Elas ficam chateadas. O que eu faço? Eu pego todo mundo no grupo discipulado, dou uma palavra para todo mundo, vamos embora crescer, vamos embora avançar e vamos embora. Então, as características: seriedade, posicionamento, verdade e saber quem você é. Você precisa levantar a sua cabeça. Eu sou obreiro do ministério, eu vou ser um bom obreiro. Eu não vou ser um obreiro que apareça uma vez no mês no culto. Sim. Eu não vou ser um obreiro que aparece só domingo de ceia. Por quê? Você vai passando uma imagem para a pessoa de que você não está ali. Sim. Um exemplo, Elisete, qual pessoa que vai me confiar para eu cuidar se eu aparecer uma vez por mês na igreja? Não tem como. Você está entendendo? Como é que eu vou ser um pastor que não apareço na igreja? Então, preciso me posicionar. Então, característica para ser um bom líder: cumprir a visão do ministério. Qual é a visão do teu pastor, que Deus deu para ele, sim, e seguir aquela visão. Agora, se Deus deu uma visão para o teu pastor e você tem outra, vai para outra igreja. É verdade. Entendeu? Porque senão você vai mudar até a cor da igreja, vai mudar os louvores, vai mudar tudo. É porque não vai dar tempo de eu entrar. A gente poderia até entrar, por exemplo, fica para uma outra resenha. Que hoje a gente vive também com crentes que... não tá do jeito que eu gosto, fica mudando de igreja. Pelo amor de Deus. Não vou nem entrar nessa seara. Pelo amor de Deus. Vou nem entrar. Cleuma, muito bem-vinda, Cleuma, a Fabrícia Guerra, é lá de Muriqui. Ela tá falando assim, precisamos dessa palavra de avanço nesses dias. Chega de mimimi. Vambora, Fabrícia, vambora pra cima. É isso aí. Crescimento, levanta a cabeça, palavra de Deus e vambora. Pastora Kátia... Não, a Kátia tá falando, não, Lisete, eu sou da Assembleia de Deus de Rocha Sobrinho. É verdade, você me falou. Pastor Robson, olha lá, eu até conversei com ela lá no dia lá no recreio. Ela é lá de Rocha Sobrinho. Miriam tá falando, Pastor Fred e Pastora Lu, casalzão de Deus. Obrigado, Miriam. Gente, eu ficaria aqui conversando com ele até amanhã, maravilhoso. Pastora, a Fátima tá falando, cumprir a visão do ministério, forte. Sandra, tô só aprendendo aqui, que manhã de crescimento. Gente, eu ficaria com ele aqui amanhã, tem que voltar. Mas eu vou fazer 2 perguntas para encerrar. Primeiro, o que você falaria para as pessoas que não conhecem Jesus ou já ouviram de Jesus, não se decidem e Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Qual é a palavra que tu libera nessa manhã e, falando para essa câmera? Você que está indeciso, como a Elisete falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe um fardo que você está carregando que só Ele pode tirar de você. Na área familiar, financeira, profissional. Pode estar tudo ruim na tua vida. Mas se você tomar uma decisão, falar, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Chega. Eu não quero mais essa vida para mim. Deus vai fazer na sua vida o que fez na minha. Familiarmente, ministerialmente, profissionalmente. Deus mudou a minha profissão depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Em todas as áreas da sua vida, Deus vai mexer. Agora eu preciso decidir. As pessoas não decidem hoje por causa dos relacionamentos, por causa dos sentimentos e por causa das suas emoções. As pessoas têm medo de se converter e ter que largar uma pessoa que está oprimindo ela. Se eu me converter, eu vou ter que me posicionar. Então as pessoas têm esse medo. Algumas pessoas não entregam suas vidas para Jesus
porque elas vão ter que mudar o estilo de vida. E não deixa Satanás colocar isso no seu coração. Não permita que o diabo coloque isso no seu coração. Toma uma decisão, levanta suas mãos agora mesmo, nesse momento aí. Senhor, eu entrego a minha vida. Entra no meu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se eu abrir o meu coração, ele vai entrar, eu vou cear com ele comigo. Porque tem mudança, tem uma virada de chave. Só Jesus pode fazer isso. Muda a vida, muda a família, muda a finança, muda sentimento, muda a emoção, muda a profissão, muda a saúde, muda todas as áreas da sua vida. Fique com essa palavra aí, viu? Ó, o Fabrício botou aqui, pastor, renúncia é parte de uma nova vida, né? Tem que renunciar. Por exemplo, eu tive que renunciar à bebida, tive que renunciar a... Amigo não, a pessoa não tem amigo, ela tem colegas. Sim, verdade. Que elas acham que são amigos. Cresce um pouquinho, é igual o pastor Marcos fala, compra um carro diferente e vê se eles são seu amigo. Vê que eles são ladrões de alegria. Eles vão criticar, eles não vão elogiar, eles não vão fazer você crescer. Sim. Vê na sua família, compra uma casa, compra um carro, se eles vão criticar ou vão fazer você romper, vão fazer você crescer, ou se eles vão criticar. Sabe o que as pessoas falam? Estão roubando, hein? É, verdade. Entendeu? Também no ministério aparecendo, tá roubando, hein? Não, isso é Deus, é mudança, Elisete. Deus muda, Deus ele muda. Se você entregar sua vida para Jesus e seguir, Deus muda, independente do momento que você está passando. Tem crescimento, tem porta aberta. É decisão. Senhor, eu vou te seguir e acabou. Entendeu? Muito bom. Tal mãe, tal filha está falando. A pessoa que ainda não está em Deus tem esse entendimento, acaba sendo mais difícil a conversão. Na cabeça dela é assim, a pessoa que tá, né, tem esse entendimento de não mudança, Bianca está falando amém. Mas a falta de entendimento. Um exemplo. Vamos supor que um filho hoje não quer entregar sua vida para Jesus porque o pai e a mãe são crentes, mas eles levam a vida de péssimo testemunho dentro de casa. O filho olha para o pai e para a mãe e vai falar, eu não quero ser igual essa pessoa. Então o testemunho que eu dou dentro da minha casa com a minha esposa vai dizer para o meu filho se ele vai seguir a Jesus ou não. É verdade. Porque dependendo do que eu falo para minha esposa, dependendo do que eu faço, do jeito que eu falo com ela. Por exemplo, minha esposa hoje pisa no meu pé, eu peço perdão. Meus filhos sabem quem eu sou com a minha esposa dentro da minha casa. O amor, do jeito que eu trato a minha esposa, do jeito que eu falo com ela. E eu abro para todo mundo. Eu sou uma moça dentro da minha casa com a minha esposa. Estou dizendo... Sim. Você está entendendo? Eu ouço a minha esposa. Eu falo com ela. Eu tento não conversar coisas que não são para ser conversadas na frente dos meus filhos. Lu, depois a gente conversa. Fred, não vamos conversar. Espera o Mateus dormir. Porque os filhos ouvem. Entendeu? E se tiver gritaria dentro de casa, se tiver discussão dentro de casa, que filho vai querer se converter? Se tiver um falando mais... Qual o testemunho? O que eu estou comunicando para os meus vizinhos? É isso aí. O que eu estou comunicando para os meus filhos, se eu sou crente? Qual é a minha comunicação dentro da minha casa? Se meu filho está me vendo gritando com a minha esposa, e o colega dele lá, feliz com o pai e a mãe que é da macumba, não grita. Que testemunho é esse? Que testemunho? Como é que ele vai se converter? Não tem como. É verdade. E para encerrar, antes do senhor vai fazer as considerações finais, deixar seu recado, Jesus está voltando? Muito rápido. Muito rápido. Elisete, os sinais estão aí. Claros, né? Claros. Os sinais estão aí. A volta de Jesus, ela está sendo anunciada. As coisas que estão acontecendo aí, falta muito tempo ainda para ele voltar. Mas eu acredito que ele está voltando muito rápido. Muito rápido. Ontem eu estava até conversando isso com a minha esposa. Lu, Jesus está voltando. Você vê, as pessoas agora, eu estava vendo esse negócio de boneco reborn aí, essa loucura que está sendo. Está sendo. Eu vi um vídeo hoje de manhã agora com as pessoas com coleira com galinha. Não, agora. Está de cabeça para baixo. Com galinha. Não.
com coleira na rua, isso daqui a pouco chega no Brasil também. Entendeu? As pessoas estão ficando... Eu não sei se é loucura, eu não sei... Mas aqui, Satanás... Tá brincando. Né? Tá brincando com a vida das pessoas. Jesus, ele está batendo na porta do coração das pessoas. E as pessoas sabem que ele está voltando. Os sinais, as coisas que têm acontecido. A pandemia que teve aí, foi muito séria isso. Foi um sinal, um prenúncio da volta de Jesus. As pessoas sabem disso. E, Elisete, daqui a pouco a trombeta vai soar, vai tocar. Algumas pessoas vão ficar, porque elas não acreditam na volta de Jesus. Elas estão levando o evangelho de oba-oba. Sim. Sem santidade, sem leitura da palavra, sem oração, sem sentar, sem... Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? As pessoas estão no evangelho, mas elas estão aceleradas. Elas não sabem por que estão no evangelho. Elas não sabem por que estão seguindo a Jesus. Você está entendendo? E a volta de Jesus, ela é tão séria, presta atenção nisso. Ela é tão séria que todo culto está tendo consolidação. As pessoas vão lá e se convertem. Satanás tem tentado colocar no coração das pessoas a seguinte forma: não chegou a minha hora. E eu pensava dessa forma: quando eu ficar mais velho, deixa eu curtir tudo que eu tenho para curtir. Daqui a pouco eu me converto. Jesus tem anunciado a volta dele através da palavra de Deus. Eu estou voltando. E você me fez essa pergunta agora, eu estou lembrando de um senhor, eu era garoto, que ficava em Nova Iguaçu. Você lembra que tinha uma feitura? Jesus Cristo voltará. Quando você fez essa pergunta, me veio a imagem dele na cabeça. E está próximo, Elisete. A volta dele, o que está acontecendo fora do Brasil, Sim. Dentro do Brasil. As pessoas estão aceleradas, as pessoas estão maus. E a Bíblia diz assim, ó, nos últimos dias, muitos vão se esfriar. As pessoas estão se esfriando Sim. espiritualmente. As pessoas estão se esfriando, as pessoas estão frias. As pessoas vão para igrejas, elas não conseguem se quebrantar. Elas não conseguem sentir a presença. Por quê? Por causa do mundo. Você já percebeu hoje que o tempo, 24 horas, parece que não tem 24 horas? Aliás, Salomão já falava isso. Parece que o dia hoje não tem 24 horas. Ele está acelerado. Mas a Bíblia diz assim, ó, que nos últimos dias os tempos iriam se abreviar, iam encurtar. Por quê? Por causa da aceleração. A gente está perdendo muito tempo com isso aqui, com a internet. E a gente não está usando a internet ao nosso favor. Deus colocou um desejo no meu coração de escrever um livro. Já fiz a introdução do livro. O nome é Use a Sua Boca em Seu Favor. Né? E as pessoas não estão usando a boca nem a internet ao seu favor. Então o tempo está se abreviando. Quando ela vê o tempo do dia, ela perdeu muito tempo com coisas que não vão fazer ela crescer, que não edifica, que não traz crescimento, não traz prosperidade. Nós estamos perdendo tempo com aquilo que não está trazendo crescimento para a nossa vida, com aquilo que não está beneficiando a nossa vida. A Bíblia diz, nos últimos dias, o tempo vai se abreviar. Está se abreviando. Sim. 24 horas não parece 24 horas, parece 5 horas, 10 horas. Aliás, e fala sobre... A gente tem visto algumas coisas no noticiário e você fala, como um ser humano pode fazer isso? Fala sobre a perversidade que ia triplicar. A palavra fala, final dos dias. Ontem eu estava vendo sobre a menina, o padrasto, que pegava a menina de 4 anos... botava no banheiro com a luz escura, deixava a menina trancada, batia, a menina chegou com ferimentos que a polícia, o delegado falou, nós estamos acostumados. E eles estavam perplexos. Sim. Por exemplo, você vê hoje adultos fazendo maldade com criança. Você vê a aceleração da maldade está muito grande. Muito grande. Está à porta, Elizabeth. Jesus está à porta, Jesus está voltando. E as pessoas sabem disso, que ele vai voltar. E qualquer hora essa trombeta vai soar. Ela vai tocar. Entendeu? O céu vai abrir. E eu vou estar com ele no céu. Eu vou subir. Jesus, você que está ouvindo isso aí, irmãos, se consertem. Conserta a sua vida. Entendeu? Peça perdão. Escuta isso. Às vezes a sua vida está travada. Está paralisada emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, por falta de perdão. Perdão aos pais,
teve algum atrito com o pai no passado e não consegue ter uma vida hoje com os pais, não consegue, briga com os irmãos no passado, não consegue perdoar um irmão, não consegue perdoar um sobrinho, não consegue perdoar um irmão da igreja. Olha isso, as pessoas estão travadas hoje por falta de perdão. E Jesus fala assim: aquele que não perdoa, eu também não vou perdoar. Então, as pessoas estão travadas hoje, Elisete, por falta de perdão. Elas não conseguem perdoar as pessoas. E às vezes é por coisa pequena. É claro que tem coisa grande, né? Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram rejeitadas. Eu fui rejeitado pelo meu pai. A minha mãe, ela tem problema psiquiátrico. Eu não tive educação do pai e mãe. Eu vim ter educação na igreja. Eu fui crescer lendo a palavra. Eu não tive educação dos meus pais. Eu via meu pai espancando minha mãe. Eu consegui perdoar meu pai. Morreu sendo perdoado. Liberei isso. Meu pai espancava minha mãe. Eu não tenho coragem de gritar com a minha esposa, gente. Eu fiz o inverso. E já me considero um vencedor, melhor do que meu pai 100.000 vezes. Por quê? Por causa do perdão. Por causa da decisão. Eu decidi seguir a Cristo. Perdoar, 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 perdoar. Então você que está ouvindo isso, guarde isso. A sua vida, ela pode estar travada hoje por falta de perdão. Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, mãe que não fala com filho, filho que não fala com mãe, tios, avós, esse ressentimento, brigas do passado. Irmãos, libera perdão. E perdão não significa que você tem que conviver, sabe? Perdão significa você liberar a sua vida. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Ela fez isso comigo, mas eu estou liberando isso para minha vida poder romper. E é isso. Aleluia. A pastora Fátima está falando assim, ó, Elisete, muito precioso esse novo quadro. Esse quadro é antigo, cara. Já tem uns 3 anos, só que eu tinha parado de fazer. Vambora. Tô amando, já enviei para várias pessoas. Gente, continue enviando, mesmo quem não pôde assistir ao vivo, que assista depois. Foi um prazer aqui receber pastor Fred. À tarde, ó, anoca aí na tua agenda. Anota já e bota na geladeira. Bota no despertador de celular, porque 14h30 hoje é para sentar representar. Pastora Bianca hoje, pastora Bianca Victorino. Pastora Bianca Victorino vai estar. E olha, eu não vou fazer spoiler, ela falou um pouquinho da história dela ontem. Meu pai. Comigo eu fiquei impactada, porque eu vi uma mulher jovem, né? E quando ela falou dos processos que ela passou e tá firme lá. E Bianca, a pastora Bianca é uma explosão pregando, hein? Eu vejo lá. Prega demais, prega muito. É uma mulher que tem sido levantada para ajudar mulheres, para estar lá auxiliando nesse ministério poderoso, mas tem história. Todos nós temos uma história por trás. Então, 14h30 ao vivo aqui, Confabulando Manancial à tarde. Confabulando com Elisete, eu espero você, pastor. Suas considerações finais, agradecimento. Elisete, primeiro eu quero te agradecer, tá? Pela confiança. Agradecer, como é que é o nome dele mesmo? Felipe, eu te agradeço, tá? Obrigado mesmo. E como é o nome dele? O Ivan Lucas, né? Ivan Lucas, quero te agradecer. Quero agradecer aí também todo mundo aí que ficou assistindo aí ao vivo, pastora Bianca, Aline, a pastora Regina, né? Todo mundo, você que está longe aí, a pessoa de Maricá. Obrigado, tá? Por você ter ouvido a gente. Gente, isso é muito sério. Leia a palavra de Deus, ore, busca, bate, não desista. Se você está fraco na fé, fraco espiritualmente, se ajoelhe agora mesmo, nesse momento. Senhor, me fortaleça. A Bíblia diz em Tiago, se você pedir sabedoria, Ele te dá de graça. Então peça sabedoria a Deus, discernimento que Ele vai te dar de graça, tá? Beijão, amei. Gente, eu queria voltar aqui. Eles estão voltar. Um ambiente ótimo. A pastora Bianca vai ficar doida aqui. Vou ver que a gente ambiente lindo, ótimo, próspero, não dá vontade de ir embora. Meu Deus, muito forte. Se bem que com ele a gente vai gravar um vídeo, né, Felipe? Nem vou falar pra galera ver. Depois a galera vai ver como foi pra ele estar no Estúdio Move, que você também pode estar. Vim contar sua história, sua experiência com Deus, ou do seu negócio. Aqui tem quadro para tudo. Falar do seu negócio, falar da sua experiência com Deus, liberar uma palavra. Tem muitos pastores procurando líderes. Elisete, eu quero
gravar conteúdos liberando palavra, porque a internet ela pode ser muito bem usada para evangelismo, Sim, né? sim. Para evangelizar pessoas estão chegando às igrejas porque ouviram uma palavra, né? Então, eu acredito nisso. Foi maravilhoso. O Felipe, quando fizer o fechamento, vai colocar lá os dados do pastor Fred, tudo direitinho pra galera que quiser achar. Já tá, né? Já até colocou aí. Já tá tudo lá. Instagram, né? Tá tudo lá. Obrigado, galera. Obrigado. Vamos pra cima, ó. E vamos crescer. Vamos avançar. Sem mimimi, sem nutelagem, vamos embora. Sem nutelagem é ótimo. Tchau, gente. Grande abraço. Até tarde, hein?